Saúdo vocês com a paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo aqui neste canal Aprendendo Bíblia. E hoje a gente vai falar neste conteúdo sobre a história da Páscoa, sobre a origem histórica desse dia, desta festividade, desse momento tão especial hoje para nós cristãos. Como que a Páscoa se transformou no que ela é hoje e representa hoje para nós que seguimos o cristianismo. Qual que é a origem da Páscoa? Ela sempre foi comemorada dessa forma? Fica comigo até o final deste conteúdo que você vai aprender hoje, se você não sabe, sobre esses temas. Se inscreva aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo, deixa o like, tá? Para que isso gere engajamento no nosso canal mediante a plataforma. Bom, não tem como a gente falar de Páscoa sem a gente voltar alguns séculos atrás. Mais especificamente, quase 20 séculos antes de Cristo. Pois é, vocês devem já ter ouvido falar de um homem chamado Jacó, que teve o seu nome mudado por Deus para Israel. Israel, que antes era Jacó, teve 12 filhos. Desses 12 filhos, tinha um filho muito querido chamado José. José, por ser muito querido, talvez despertou ali o ciúme, dos demais irmãos, que tinham raiva dele e acabaram em uma oportunidade vendendo José para um recrutador ali de escravos, que revendeu José lá na terra do Egito. E José ainda, passando por tudo isso, teve a infelicidade de cair em uma cilada da mulher de Potifar, que queria ter relacionamento ali com ele, mas ele não queria nada com aquela mulher para guardar as coisas que Deus de Israel tinha deixado para eles. Então José fica por um período preso e através da revelação de Deus a ele a respeito de um sonho de Faraó, das vacas gordas e vacas magras, lembram? Que é onde haveriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca, naquela terra, de falta de produção. José é eleito governador do Egito. E aí os irmãos de José viajam até o Egito para procurar um meio, de ganhar dinheiro por conta da difícil situação daquelas terras. Encontram quem? José como governador, aquele que eles venderam como um escravo. Pois bem, olha o que Deus não faz na vida das pessoas. José não guarda a mágoa de seus irmãos, os irmãos se arrependem, abraçam ele, beijam e eles buscam o pai deles, no caso Jacó, que virou Israel. E eles vivem ali na terra do Egito, prosperando e também tendo as suas descendências na terra do Egito. Só que acontece que o faraó que estava no tempo de José morre, entra um outro faraó que conhecia José, entra um outro faraó que conhecia a história de José e chega um determinado momento, mais ou menos ali no 5º ou no 6º faraó depois de José, que ele já não liga mais para a história de José e dos hebreus, no caso dos israelitas, e ele decide escravizar o povo de Israel. É aí onde o povo de Israel cai na escravidão por 400 anos na terra do Egito. E se levanta quem? Moisés. Deus levanta Moisés, na verdade, para que ele vá lá e fale para Faraó libertar o povo dele. Eu não vou esmiuçar toda a história aqui, tá? Vou só resumir para vocês. Na 10ª praga, que o Faraó com o coração duro está resistindo ali, que era a praga do anjo da morte, o que acontecia? Os egípcios tinham nos umbrais das suas portas costume de colocar os nomes de deuses e tudo mais, E provavelmente o povo de Israel aprendeu essa cultura, afinal eles estavam há 400 anos no Egito. Aquela geração que tinha nascido naquela época não tinha visto a liberdade ainda, Não tinha visto talvez outras terras fora do Egito. Então Deus pede para que o povo de Israel passasse sangue de um cordeiro nos umbrais das portas, justamente ali onde os outros tinham escrito os nomes dos outros deuses, pede para passar o sangue de um cordeiro que eles matam, eles passam sangue na porta, eles comem a carne daquele cordeiro naquela noite, aquela noite para eles irem embora, e eles também fazem pães asmos. Por quê? Porque eles não poderiam esperar o tempo para a fermentação do pão. Naquela época não era que nem hoje, que tem fermento pronto no mercado, Então tinha um tempo para fermentar. Então como eles tinham que sair rápido, não dava para fermentar. Por isso os pães são asmos daquela época e os pães da Páscoa que a gente comemora hoje. E assim o povo de Israel, depois da libertação do Egito, começou a comemorar a chamada Páscoa, que na época se chamava Pesach, e depois quando traduziram, acho que para o latim ou para o grego, falavam Pascha, e aí depois chegou até o nosso idioma como
Páscoa. Por isso que a gente fala Páscoa, que significa o quê? Passar por cima ou passagem, você vai passar. Então, naquele tempo do povo de Israel, era a passagem do quê? De uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, através do sangue do Cordeiro que eles passavam nas portas das casas, nos umbrais das portas, na verdade, que libertaram eles do anjo da morte, que não matou o povo naquela noite, matou só os primogênitos dos filhos dos egípcios. Ali começava uma aliança de Deus com o povo de Israel, com o povo lá no Velho Testamento. E com Jesus foi a aliança de Deus com o povo através do sangue de Jesus. Você pode ver que tem toda a simbologia do que aconteceu lá no passado, A festa ali da Páscoa, Jesus morreu ali num ambiente pascual, onde eles estavam comemorando a festa dos pães asmos, Fizeram os pães, Jesus partiu o pão asmo, tomou o vinho, colocou uma nova simbologia ali dentro da nova aliança. E agora este sangue que liberta a gente da morte, que agora é a morte do pecado, é justamente o sangue de Jesus na nova aliança. Então a Páscoa para os cristãos é através do sangue do Cordeiro de Deus, não daquele cordeiro sacrificado no Egito. Então é por isso que nós comemoramos a Páscoa da forma que nós comemoramos hoje, onde desde lá de trás já anunciava a Jesus Cristo que iria fazer um sacrifício de uma vez por todas, e nós celebramos o quê? A morte e a ressurreição dele nesse período. Que nós possamos ter consciência de todos esses feitos de Deus pelas nossas vidas e o glorifiquemos sempre através de Jesus Cristo.